A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Josué, o capítulo de número 6, o versículo de número 1, 2 e 3. Eu quero pensar esses versículos aqui, apesar de eu vou usar um pouquinho o texto, né, a história, só para trazer uma informação para você, mas eu quero aplicar em outro sentido. Capítulo 6, verso 1 em diante de Josué. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tendo dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes, e aos valorosos, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Ok? O versículo 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: Gritai, gritai, então gritareis. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou, como havia dito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual, em frente de si, tomaram a cidade. Eu li Josué capítulo 6, 1, 2, o 3, o 10 e li o verso 20 também. Eu não li todo o contexto, né? Para não tomar muito tempo, porque senão são muitos versículos, né? São mais de quase 30 versículos aqui no mesmo. Na verdade, aqui tá tudo no mesmo contexto. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo. Né? Tá tudo ligado aqui ao mesmo sentido. O que se trata aqui é de uma promessa que Deus estava para cumprir há muito tempo na vida de Israel, que era levar o povo para uma terra que manasse leite e mel. Lembra dessa promessa que Deus fez lá na época de Moisés? Né? E Deus impediu de Moisés ir adiante e mandou levantar um sucessor. E esse sucessor foi Josué. Né? E a partir de Josué ele tem uma responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. E tudo vai começar em Jericó. Quando eles começam a vencer Jericó, eles começam a conquistar os territórios que estavam próximos a Jericó, que futuramente se tornariam territórios do povo de Israel. Né? É interessante até o próprio fato de Deus escolher Josué, né? De Josué ser nomeado sucessor. Tendo em vista que poderia ter sido um outro homem, né? Deus poderia ter levantado o outro. Né? Arão, por exemplo, que falava por Moisés, poderia ser um cara ali para tomar a frente, mas Deus resolveu escolher Josué. E tem algumas características na Bíblia assim que você percebe por que Deus escolheu Josué. Exemplo, quando Moisés ia para a tenda, só um detalhezinho. Quando Moisés ia para a tenda, que ele ia falar com o Senhor, e a Bíblia diz que aquela nuvem vinha e ele falava com Deus, né? A nuvem que era a própria glória de Deus. A Bíblia diz que Josué não se afastava da tenda. Toda vez que Moisés ia para a tenda, para falar com Deus, para saber qual direção tomar, para onde ir, que a nuvem de Deus vinha e se aproximava da tenda, Josué ficava perto. E a Bíblia diz que os israelitas eles ficavam dentro do arraial, a tenda ficava fora do arraial. Né? A tenda ela foi construída fora do arraial por causa do pecado do povo, que o povo também estava muito longe dos propósitos de Deus. Então Moisés sentiu a necessidade de construir a tenda fora, até para remeter esse sentido espiritual de que Deus, a santidade de Deus não tinha compromisso com o pecado. O povo estava muito desobediente com a vida longe de Deus, desobedecendo, desonrando a liderança e um monte de coisa. Então ele fez a tenda do lado de fora. E o povo ficava no arraial. Enquanto isso, Josué, toda vez que Moisés ia para falar com Deus na tenda, Josué ficava perto da tenda, sabe? Porque ele queria daquela presença, ele queria daquela glória, ele queria daquela graça, aquele poder que Moisés estava recebendo. Isso era nítido, né, que Josué queria. Além de Josué ser um bom soldado, um homem que lutava nas batalhas, né, você vai ver Josué sendo colocado como comandante da guerra contra os amalequitas, ele que vai comandar, vai estar de frente ali. Enfim, além dele ser um ótimo lutador e um bom comandante, ele vai também ter esse desejo de querer se aproximar de Deus, ter um relacionamento mais firme com Deus. Ele tinha sede, sabe? A sede de repente que Arão não tinha, a sede que outros judeus israelitas não tinham. Josué tinha essa sede. Tanto é que quando Moisés se aproximava, Josué procurava estar perto da tenda. Ele não queria se afastar da tenda. Ele queria a glória, ele queria o poder, ele queria, sabe, o pouco do que Deus tinha dado a Moisés. Isso lá na frente depois vai se refletir sobre a vida de Josué.
Aí você percebe alguns detalhes por que Deus escolheu Josué, né? Entre tantas outras características, eu só estou citando uma, né? É que ele era um cara que não se afastava da tenda. Ele queria a presença, né? Deus sempre quis um líder que não fosse só líder, mas que queria essa presença, que queria essa essência. Moisés foi alguém, por exemplo, que, entre aspas, não parecia se ter as características de um líder, as qualificações de um líder, não falava tão bem, precisava que alguém falasse por ele, né? Mas foi um cara que depois teve essa sede da presença de Deus, falava com Deus face a face, ia para a tenda, falava com Deus de pé, viu o Senhor de costas. Qual o homem na Bíblia que passou por essa experiência, sabe? Então foi um cara que tinha realmente sede de Deus e que manteve essa essência, e Josué estava construindo isso. Josué estava com esse desejo, sabe, de querer estar mais próximo de Deus, de querer a presença de Deus, de não somente liderar, mas ter esse relacionamento próximo com Deus. E isso lá na frente vai refletir na sua própria liderança. Tendo em vista que o povo, quando viu que era Josué, queria substituir Moisés, eles ficaram com o pé atrás. Pô, esse cara aí. Tanto é que Josué também ficou preocupado. E o próprio Deus teve que se manifestar no capítulo 1 dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo. Não te mandei eu, né? Eu te levantei, te escolhi. Né? Toda a terra que você colocar os teus pés, eu, o Senhor, vou te dar como herança. Deus animou Josué, por quê? Porque ele precisava desse ânimo. Né? O Moisés morreu, o povo perdeu um grande líder, né? E quem é que poderia substituir à altura a vida de Moisés? Aí de repente Deus levanta Josué, que parecia não ter as mesmas características. Aí o que Deus faz? Deus levanta Josué e os mesmos milagres que fez com Moisés, Deus começou fazendo com Josué para mostrar que estava com ele. Você lembra que Deus abriu o Mar Vermelho com Moisés para Israel passar? Sem Moisés, depois que Moisés morreu, Deus abriu o Jordão no meio com Josué para que o povo passasse. A mesma coisa que Deus fez com Moisés, Deus fez com Josué. Para quê? Para que o povo entendesse que o poder não estava em Moisés, o poder não estava em Josué, a glória não estava em Moisés, a glória não estava em Josué, mas a glória estava no Senhor. Isso aqui é um detalhe importante para nós. Para você sempre entender que quem fez todas as coisas foi o Senhor. Nunca é o homem que faz, nunca é o homem que tem, nunca é o homem que pode, sempre é Deus que faz. Sabe? Eu, por exemplo, se eu perder a presença de Deus na minha vida, eu não tenho mais nada. Não há conhecimento, não tem letra, não tem nada que eu possa falar, se não for debaixo de uma instrução espiritual. Eu tenho total convicção disso. Não sobra nada, nem de mim, nem de você. É a presença de Deus que faz a gente brilhar, é a presença de Deus que faz esse brilho, que gera essa característica, que gera essa graça sobre a nossa vida. Sabe? Então a gente não pode perder essa essência, a gente não pode perder essa presença, a gente não pode perder essa glória. Porque essa glória que nos ajuda, que nos motiva, que nos impulsiona a permanecer de pé todos os dias. Deus queria que o povo entendesse isso. E o segredo não era Moisés, o segredo não era Josué, o segredo era o Senhor. Era só se manter firme e obediente a Ele até o final. Que as coisas não se perderiam. Que tudo iria dar certo. Aí Deus faz com Josué os mesmos sinais que fez com Moisés. Para quê? Para mostrar que assim como ele estava com Josué, assim como ele estava com Moisés, ele estava com Josué. Deus é Deus que confirma, né? Deus é Deus que confirma os sinais para que a gente entenda que Ele está conosco. Deus é Deus que confirma para que a gente entenda que Ele está no controle. Deus é Deus que confirma para que a gente entenda que nada pode sair do propósito de Deus, da vontade de Deus, sabe? Deus está no controle sobre todas as coisas. E Ele confirma para mostrar que Ele está conosco, que Ele nos capacita, que Ele nos escolhe para o seu propósito. Josué tem a missão, ele precisa levar o povo adiante, e agora eles estão diante de Jericó. Jericó, uma fortaleza, muros enormes. Como é que eles vão entrar? Não tem capacidade suficiente para destruir essa fortaleza. Aí Deus desce na terra e dá uma estratégia. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão rodear, rodeia, vocês vão dar volta, vai ficar dando volta.
E no tempo certo, quando eu disser grita, vocês gritam. Cara, isso aqui é muito tremendo. Essa estratégia que ela é de uma preciosidade por alguns motivos. Primeiro, Deus fez algo aqui que foi totalmente diferente do que ele fez em outras histórias, sabe? É algo novo. Você não vê essas coisas se repetindo, sabe? Deus é Deus que se manifesta de forma diferente. Ele não precisa ficar sempre fazendo a mesma coisa. Às vezes ele faz a mesma coisa para confirmar os sinais, mas ele é Deus de estratégias. Ele é Deus que muda certas coisas para que a gente entenda que ele dá estratégia, ele dá um plano, ele dá um projeto para o tempo necessário. Qual é a estratégia desse tempo? Vocês vão rodear a cidade. Capítulo 6, verso 3. Todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade. Vocês vão rodear. Vai rodeando. Primeira volta, segunda volta. Quem está em cima da fortaleza, nos muros de Jericó, está olhando. Que povo doido é esse aí que está rodeando? Estão rodeando aí. Ninguém está vindo para cima, ninguém está fazendo nada. Ninguém está vendo nada acontecer. E o que os israelitas estão fazendo? Estão rodeando. E tem mais. Rodeia em silêncio. Não diga uma palavra, só rodeia. É muito forte isso, né? Tipo assim, é Deus dando uma direção para que eles venham seguir aquela direção. E seguindo aquela direção, fazer ela em silêncio. É forte isso porque às vezes Deus vai mandar você às vezes Deus vai mandar você tomar certas atitudes que vai parecer louco no momento, sabe? Às vezes Deus vai te dar uma estratégia, uma direção, que você vai olhar, caramba, é isso mesmo, Deus? Precisa tudo isso para vencer essa batalha? Só que é a direção que Deus está te dando para vencer essa guerra. Então, por mais louco que seja a estratégia que Deus te deu, faça e coloque em prática. Porque através do exercício desse posicionamento que você vai tomar, você vai ver sinais se manifestando dentro da tua vida e dentro da tua casa. Às vezes você está orando e está falando, pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer, eu estou buscando, não vejo resultado nenhum. Calma. Deus não mandou você ter o resultado, Deus mandou você permanecer no processo. Então rodeia. Ah, mas estão zombando de mim, rodeia. Ah, pastor, mas estão me criticando, rodeia. Ah, pastor, mas estão falando mal de mim, rodeia. Deixa quem quiser falar. Você está na direção que Deus te deu. E a direção do Pai é rodeia a cidade. Vai rodeando. Ninguém precisa ficar sabendo o que está acontecendo. Porque a estratégia Deus deu para você e não para eles. Então vai rodeando. Ah, mas não está com arma. Ah, mas está fazendo diferente. É muita loucura isso, ficar rodeando. Nem parece que está em guerra. Calma. Vai rodeando. Fica no propósito que Deus colocou sobre a sua vida. Só que tem mais. Rodeia em silêncio. Fala nada não. Tem gente que não está fazendo o muro cair porque está gritando antes da hora. E tem que estar todo mundo conectado no mesmo propósito para a muralha cair. Se ficar gritando, você sai da direção de Deus. Então é melhor você ficar focado naquilo que Deus tem estabelecido para você. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar. Rodeia e rodeia em silêncio. Fica quietinho. Fala nada não. Guarda no teu coração o propósito que Deus já colocou. Guarda para você a direção que Deus te deu. E enquanto eles criticam, você obedece a Deus. Enquanto eles lançam pedras, você obedece a Deus. Enquanto eles se levantam contra a tua vida, você rodeia e vai rodeando. E deixa quem quiser falar. Porque quando chegar o tempo de você gritar, quando chegar o tempo de você abrir tua boca, não vai ter muro que vai ficar de pé com o poder da tua adoração. Mas se a direção no momento é rodear e rodear em silêncio, então ó, fica quietinho. É a estratégia que Deus te deu. Se você ficar falando muito, você vai perder a guerra. Se você ficar usando muito argumento, você vai se perder no meio dessa batalha. Não vai dar certo não. Então fique em silêncio. Ó, cala a boquinha. Cala.
Porque foi a direção de Deus para a sua vida, não foi? Então isso é necessário para você vencer a guerra. Você não vai vencer a guerra saindo da direção, você não vai vencer a guerra desobedecendo, você não vai vencer a guerra se precipitando, você não vai vencer a guerra entrando em caminhos que Deus não quer que você entre. Então rodeia em silêncio. Aí quando chegar o tempo que você gritar, grita com vontade. Solta toda a tua adoração. Mas não é gritar palavrão, não é gritar palavra torpe, não é gritar xingamento, é gritar o louvor, o glória, a adoração que estava aqui dentro, engasgado em você. Grita, porque quando você adorar, as muralhas vão cair. Quando você clamar, os muros vão vir ao chão. Você percebe também que tem o poder da adoração? E que a adoração sua tem poder de derrubar muros? Que esse povo não usou lança, não usou bomba, não usou espada para derrubar esses muros, que esses muros caíram no grito. Porque tem muralhas que vão cair no grito. Tem demônios que vão cair no grito. Tem situações que você vai vencer no grito. Mas não é no grito da discórdia. Não é no grito da desobediência. É no grito da adoração. Eles não estão entendendo nada, eles não estão compreendendo nada, estão vendo você rodeando a cidade, estão questionando, estão xingando, falando um monte de coisa, mas deixa quem quiser falar. Você vai rodeando e quando Deus te der o momento certo, você solta o grito, e quando você adorar, não tem muralha que vai ficar de pé com o poder do seu grito. E eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã e dizer que essa muralha vai virar pó. Vai virar pó com o poder da tua adoração. Você crê nessa palavra? Então coloca nos comentários, escreve aí, essa muralha vai virar pó. Coloca aí, essa muralha vai virar pó. Fala isso, escreve, declara isso para a tua vida, para a tua casa. Eu creio que essa muralha no meu casamento vai virar pó. Eu creio que essa muralha com meu filho vai virar pó. Eu creio que essa muralha na minha saúde vai virar pó. Eu creio que essa muralha na minha casa vai virar pó. Eu creio que essa muralha na minha família vai virar pó. Eu creio que essa muralha financeira que eu estou vivendo vai virar pó. Porque essa muralha, no nome de Jesus, vai virar pó. Agora, entenda o processo. Rodeareis a cidade. Segundo, em silêncio. Terceiro, gritai. Isso aqui é um processo. Rodear a cidade em silêncio e gritai. São 3 etapas que eu não sei qual que você está vivendo, mas que Deus está permitindo você passar. Eu não sei, de repente você está na etapa do rodeai. É para marchar mesmo. Não é para desistir. Não é para recuar, não é para retroceder, não é para... É para marchar. Por mais estranho que pareça, marche. Ainda que você não entenda o que está acontecendo, Deus te deu a direção, marcha. Ao redor da cidade. Porque no tempo certo algumas coisas vão acontecer. Depois que você passa o tempo da marcha, o tempo da perseverança, o tempo de seguir adiante, aí você vai entender a segunda etapa, que é para marchar em silêncio. Sem falar nada, sem murmurar, sem reclamar, sem usar nenhuma palavra desnecessária. Rodear em silêncio. Aí quando chega o terceiro tempo, qual é o terceiro tempo? O tempo de gritar. Aí você grita em união, em um propósito só, onde as muralhas vão cair pelo nome de Jesus. Não sei se você está na fase do rodear, se você está na fase do silêncio ou se você está na fase do grito. Mas uma coisa eu sei, fica na direção de Deus que tudo vai dar certo.